Olá, mulheres, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você. Amém? Meu nome é Daiane. Desde já, eu quero declarar nesta quinta-feira abençoada, portas abertas ao seu favor, mulher. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, todas as ações do inimigo sejam neutralizadas. Amém? Guarde seus planos, consagre ele ao Senhor. Confia no Senhor, descanse seu coração, mulher. Em nome de Jesus, o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Vamos seguir ao nosso devocional. Vamos continuar falando dentro do tema Não apagueis o Espírito. Se encontra em 1 Tessalonicenses 5,19. Hoje eu gostaria de trazer aqui, nós estamos falando sobre usando o exemplo, né, do candelabro lá em Êxodo, só que hoje eu gostaria de falar de um altar, né, onde era depositado, era queimado incenso também todas as manhãs e todas as tardes, que também encontrava-se lá dentro desse santuário que Deus ordenou que fosse feito, né, através ali da vida de Moisés. Eu gostaria de falar lá em Êxodo, capítulo 30, versículos de número 7 em diante, amém? Nós vamos falar hoje nós vamos sair um pouquinho do candelabro e nós vamos falar sobre esse altar do incensário, amém? Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Amém, irmãs? Hoje eu quero colocar um subtítulo, né, que é o altar, né, da adoração. O altar da adoração é um dos critérios principais também, né? São vários, mas como eu disse, nós vamos listar aqui só alguns, né? Só 4, que hoje é o quarto dia. E na verdade a gente só vai falar 4 porque eu só falei a partir de terça-feira, né? E o altar da adoração, ele é um critério muito grande, muito precioso, muito importante para o Senhor, para manter a chama do Espírito acesa dentro de nós. E quando esse altar, né, da adoração não está em dia, não está com a sua manutenção em dia, como esses sacerdotes aqui fazia dentro do santuário, é fato que essa chama aos poucos ela vai se apagar totalmente. Esse altar ficava na frente do Santo dos Santos. Eu convido a você dar um Google aí e colocar aí a planta do santuário em Êxodo. E você vai ver aí onde ele era localizado, era bem pertinho ali do altar onde ficava também o candelabro. E todas as manhãs, né, e à tarde, os sacerdotes entravam lá para queimar, né, o incenso. E se você vê, né, nos versículos 34 adiante, nesse mesmo capítulo de número 30, você vai ver os detalhes que Deus dá a Moisés de como ele gostaria de ser, de ter, né, que esse incenso fosse queimado, como ele gostaria que fosse, aliás, quais substâncias, né, quais eram os aromas, qual era o óleo usado, né, como temperar, né, direitinho para que esse incenso fosse perfeito do jeito que Deus queria. A ponto de Deus falar que ninguém no povoado, né, poderia usar um aroma e um incenso igual. Era somente para Deus. Gente, como Deus é detalhista, daqui a gente já viu tantas lições, né? Só nessa introdução de 4 minutos que Deus ele não aceita qualquer coisa.
que Deus não aceita qualquer coisa. Talvez você oferece, né, alguma coisa assim, não vou falar de qualquer forma, mas, né, não com tanta qualidade para qualquer pessoa. Mas para Deus, irmãs, tem que ser diferente, né? A gente vê, estamos vivendo hoje uma geração de igrejas que as pessoas, elas simplesmente estão com uma vida, né? Não totalmente libertas e querem oferecer, né? No momento do culto, para Deus as coisas de qualquer maneira. Eu não estou falando só a parte de louvor. E também não quero me abster aqui só também na parte de culto. Porque o altar da adoração, irmãs, vai muito além disso. Eu falo que o altar da adoração, ela atinge, ela fala, ela aponta para o nosso caráter, né? É o que eu digo, né? Quando você tá com o altar da adoração em dia, aquele que rouba e tem a oportunidade talvez de roubar quando ninguém está vendo, não vai roubar mais, porque ela está com o altar da adoração em dia. Aquele que mentia, quando tem uma oportunidade para mentir, não vai mentir mais, porque ela tem um compromisso com o Senhor e ela sabe que o seu Senhor está vendo ela a qualquer momento. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, e ele não pisca, ele está de olho. E ele quer uma vida santa, ele quer uma vida pura, ele quer uma vida, né, guardada nele. Então, Deus, ele não recebe qualquer coisa. Mas, Dai, você está só falando do Velho Testamento. Não, desde segunda-feira eu estou trazendo aqui um comparativo com o Novo Testamento. Lembra que eu disse que o Velho Testamento ilustra o Novo e o Novo explica o Velho? Se você ir lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 28, vai dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E ele é mesmo, irmãs. O nosso Deus, ele é fogo consumidor. Ele não aceita qualquer coisa. Ele não aceita qualquer oferta, porque ele é santo, ele é puro. Ele é incorruptível. Tem uma história lá em Levíticos que 2 dos filhos de Arão, que eram sacerdotes, eles foram oferecer incenso nesse altar. Tá lá em Levíticos, agora eu não me recordo o capítulo, nem o versículo, nem o nome deles. Mas busca aí, dá um Google também, que o Google vai te informar. E eles foram oferecer a Deus um incenso nesse altar, nesse mesmo altar que eu te falei lá em Êxodo. E a palavra vai dizer que eles ofertaram um incenso estranho, um fogo estranho. Está exatamente escrito assim. E eles foram consumidos imediatamente. Deus não aceitou. A Bíblia não relata se eles estavam embriagados, a Bíblia não relata se eles tocaram em algo que eles não poderiam tocar, algo que só o sumo sacerdote poderiam tocar. A Bíblia não vai relatar. Mas graças a Deus que agora nós somos os sacerdotes de Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Jesus, ele veio e ele se entregou ali como uma oferta para nos dar vida e vida em abundância. Deus continua sendo o mesmo. Ele é imutável e ele continua não recebendo nada do mesmo jeito, ou melhor, nada de qualquer jeito. Mas através de Jesus, sabendo que nós somos humanos, sabendo que nós somos falhas, sabendo que nós vamos pecar e que talvez nós vamos cair, não porque queremos ou porque nós programamos uma queda. Não, Jesus, ele sabe que nós somos feitos de uma carnalidade caída, né? Ele sabe, mas através dele nós podemos oferecer uma adoração ao Senhor.
se arrepender dos nossos pecados, sabe? E começar a oferecer do Senhor uma adoração pura, um perfume agradável, um perfume santo. E para te afirmar isso, se você ir lá em Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 11, vai dizer que entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quem levou essas ofertas a Jesus foram os magos, lembra? Eles foram levar essas ofertas a Jesus quando souberam que Jesus havia nascido, que o Salvador já estava entre eles. E eles ofertaram o incenso, a mirra e o ouro. Ou seja, desde pequeno, mesmo criança, aqueles homens já sabiam da divindade de Jesus, já sabia que ele era o Filho de Deus, o escolhido para morrer, né, para uma missão em morrer ao nosso favor e salvar as nossas vidas. Ele não merece qualquer coisa, irmãs. Talvez essa palavra seja muito dura e eu gostaria que você, neste momento, fizesse uma autoanálise de como está o altar da sua adoração, o altar da sua vida com Deus, de como você tem levado a sua vida, se tem agradado as narinas de Deus, se o perfume que você tem exalado, se o incenso que você tem ofertado e queimado no altar da adoração de Deus tem agradado ao Senhor. Se você de fato tem aceitado, né, diariamente, porque esse incenso ele era queimado diariamente ali no altar, 2 vezes ao dia. Se você tem de fato aceitado o sacrifício de Jesus naquela cruz, né? E quando eu falo de aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz, é como se fosse um filho que chega da escola e a mãe tá lá se descabelando, preparando o almoço, cuidando da roupa, né? Já arrumou tudo para ele e ele falar assim: "Mãe, muito obrigado. Obrigado por essa comida gostosinha, obrigado por essa roupa cheirosinha", e dar um beijo muito apertado de gratidão. Uma criança faria isso, é a forma dela agradecer e olhar para a mãe e falar assim: "Obrigada, mãe". Como que você tem reagido, né? Ao saber que Jesus ofertou a vida por você ali e que hoje você pode oferecer sacrifício de adoração a Ele através da sua vida, você pode oferecer através dele para Deus. Porque se não fosse Jesus, irmãs, nós certamente seríamos consumidas, porque não adianta nada nós orarmos, nós jejuarmos, nós buscarmos, né, santidade e dali a pouco a gente cair no pecado. Deus não aceitaria isso. Mas Jesus, entendendo a nossa carnalidade, sempre está ali, advogando ao nosso favor, fazendo e pedindo ao Pai que nos aceite diante dele. É através dele que nós alcançamos e entramos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. É somente através de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de trazer você agora nesse momento de oração, que você mesmo se arrependesse, sabe, de talvez essa palavra te confrontou. E talvez você fale: "Meu Deus, que palavra dura". Mas é uma palavra, eu falo que toda palavra que é dura, que nos exorta, né? Que muitas das vezes espreme o nosso coração, é aquela que nos traz vida. É aquela que vai nos preparar, nos adornar. Lembra que eu falei? Para uma noiva santa e pura, que é aquela que Jesus vai voltar para nos buscar. Então vamos orar. Senhor Deus, ó Pai querido e amado, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã, Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque hoje nós poderemos se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, através do Senhor, Pai. E,
Senhor, de maneira muito humilde, ofertar, Senhor, a nossa oferta de adoração, que é a nossa vida, porque o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então não é só na igreja, Pai, é em todos os lugares, é no nosso trabalho, é na nossa escola, é na nossa faculdade, é na nossa casa, Jesus, lugar tão difícil de adorar o Senhor, onde os nossos filhos estão nos observando, Pai, onde o nosso marido está nos observando. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a exalar um perfume agradável ao Senhor, aquele perfume que o Senhor quer sentir. Ó Senhor, um perfume de dizer não ao pecado, um perfume de dizer não, Senhor, aquilo que nos atrai, que nos levará à queda. Um perfume esse, Senhor, não só de ter uma voz bonita ou de ter uma eloquência bonita, não, Senhor, mas uma oferta, Senhor, de renúncia, uma oferta, Senhor, de um altar de adoração, Senhor, aceso, para que esse fogo do Espírito não se apague. Por favor, Senhor, nos aceita diante de Ti e nos exorta todos os dias, não aparta-nos de nós o Teu Espírito, Pai, para que nós possamos dar continuidade a essa chama, Senhor, para que outros vejam, Senhor, o quanto vale a pena, Senhor, Te servir, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez, Pai. Oh, Jesus, nós queremos todos os dias Te agradar. Então nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Oh, Pai, visita essas mulheres, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, mulher. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém?